Nós vamos começar essa edição falando de uma situação que parece ter ficado nos livros de história, mas infelizmente ainda é uma realidade aqui no Brasil, inclusive em nossa região. É a escravidão. O trabalho era muito comum nas regiões rurais, contudo, na zona urbana tem-se registrado casos de escravidão. Sobre esse assunto, auditores fiscais reuniram relatos e informações sobre a escravidão no Brasil em um livro. É uma importante ferramenta de conscientização. O repórter Daniel Santos conversou com um dos autores, o auditor fiscal do trabalho, Paulo César, que é um dos importantes nomes no país no combate à prática criminosa. Eu trago aqui em mãos uma importante obra, Resgates, o combate ao trabalho escravo contemporâneo no Brasil, em que há o relato de histórias reais de pessoas que vivem em condição de escravidão no país. E um dos autores desse livro está aqui comigo, das pessoas que colaborou, que é o Paulo César Lima, que é auditor fiscal, aposentado, dedicou muitos anos de sua vida ao combate à escravidão, não só aqui no Piauí, mas também no Brasil todo, de certa forma tem colaborado. E esse aqui, Paulo, seria mais um instrumento para colaborar na conscientização das pessoas que essa realidade no século XXI é muito presente no país. Como é que foi essa experiência de estar colaborando com uma obra tão significativa como essa? Eu me sinto perfeitamente orgulhoso do meu trabalho e orgulhoso do mecanismo que o Brasil criou para o combate ao trabalho escravo. Infelizmente, todos os mecanismos foram aos poucos se diluindo e nós paramos agora numa encruzilhada. A encruzilhada de ver que o trabalho escravo já não é mais só uma realidade rural. O trabalho escravo hoje é uma realidade urbana também. Ao longo dos meus 36 anos no Ministério do Trabalho, eu dediquei mais ou menos 18 ou 19 anos a essa vertente que seja o combate ao trabalho escravo. De tudo isso que foi feito, nós resolvemos, nos anos de comemoração do Grupo Móvel, nós resolvemos fazer uma série de eventos. O evento principal seria o lançamento desse livro, que infelizmente não pôde ter a pompa desejada por conta da pandemia. É um trabalho feito por Paulo César, Cláudia Márcia, Valderez, Sérgio Carvalho e Marinalva Dantas. Nós estamos aí, não que nós sejamos os principais. Na realidade, o principal aí é o trabalhador que foi escravizado, o trabalhador que teve seus direitos tirados, roubados, arrancados de dentro do seu coração. Por isso é que nós continuamos dizendo, essa chaga continua existindo. Isso é uma ferida do coração do Brasil. E que se não houver vontade política de resolver, nós jamais acabaremos com isso aí. Houve alguns avanços com relação à lei, contudo, isso ainda é muito insuficiente para o tamanho dessa demanda que é e essa realidade que existe no país. O avanço houve quando o Código Penal passou a criminalizar ainda mais o escravocrata. Entretanto, esse governo que aí está posto está tentando modificar o artigo da lei que fala da desapropriação das terras, que fala da lista negra do trabalho escravo, da lista suja. O que é a lista suja? A lista suja é uma lista que foi criada pelo governo federal no intuito de mostrar que fulano, ciclano já tiveram trabalho escravo nas suas terras, já tiveram trabalho escravo na sua propriedade. E essas pessoas sofrem sanções sérias e várias. Então estão querendo acabar com a lista suja também. Isso aí é um retrocesso. Não é nada que se possa pensar que vai melhorar a condição dos trabalhadores. Jamais. Falando de uma forma mais regionalizada, aqui em Parnaíba, essa nossa região do norte do Piauí, por exemplo, foram comuns flagrantes com relação a pessoas em condição de escravidão? Nós tivemos em Parnaíba dois momentos. Um momento em que a cidade de Parnaíba, a região aqui nossa, era exportadora de mão de obra escrava, e mais recentemente nós tivemos aqui em Parnaíba vários eventos comprovando que o trabalho escravo também estava sendo explorado aqui, principalmente na carnaúba, na extração do pó da carnaúba.
Na região encontramos vários ali na região de Barra Grande, vários na região aqui da Ilha Grande de Santa Isabel. Mas todos esses aí estão devidamente enquadrados. Infelizmente, nós não sabemos como isso aí vai se processar daqui para frente. As pessoas que tiverem acesso à obra Resgate, né, Combate ao Trabalho Escravo Contemporâneo no Brasil, o que é que elas vão encontrar quando fizerem essa leitura? Se tiverem o coração que você tem, se tiverem a sensibilidade que você tem, irão chorar como eu choro toda vez que falo nisso. Porque isso aí é uma verdadeira agressão ao cidadão. Transformar o cidadão em escravo, tirar dele a sua juventude, a sua família e não o devolver para o seu canto de onde ele saiu, não existe coisa pior do que tudo isso. Estará à disposição na Amazon e na RTM Editora. Mas eu queria contar para você uma história, se possível fosse, de um cidadão de nome Pirão, aqui da Ilha Grande de Santa Isabel. Eu o encontrei numa cidade chamada Cumaru do Norte, numa fazenda, de nome Fazenda Rio Liberdade. Veja só a diferença, Fazenda Rio Liberdade, o cara estava escravizado lá. Aí eu conversei com ele, um policial federal chegou para mim e disse, olha, tem aí um conterrâneo seu. E eu dei um certo jeito de chegar até ele. Quando eu cheguei a ele, eu perguntei, ele disse que realmente era daqui, eu falei que era daqui. Tudo bem, para não tomar muito seu tempo. Eu voltei a Parnaíba e fui atrás da família dele. Tive dificuldade de encontrar. Quando eu encontrei, falei para a família dele, que perguntei como que era, quem era da família, ela disse, olha, nós somos 5. Fulano, Ciclano e o Sebastião. Mas eu disse, o Sebastião, cadê? Ela disse, o Sebastião foi ganhar o Pará e lá uma cobra picou e ele morreu. Eu disse, por acaso, o Tião é esse aqui? E mostrei uma fotografia dele. Aí ficou aquela loucura toda na família, o Tião tá vivo, aquela conversa toda. Quando eu voltei ao Pará, encontrei com ele novamente, perguntei se ele queria voltar para cá. E ele disse, não, doutor, eu não posso voltar. Eu disse, por quê, rapaz? Você está com o seu dinheiro na mão? Ele disse, eu não posso voltar porque eu saí de casa para ganhar o Pará. Eu não sei hoje se minha família é a mesma. Eu não sei se meus filhos ainda são os meus, se minha esposa ainda é a minha. Quem vê um cidadão de 48 anos com esse choro do coração tem que se emocionar, precisa se manter zangado, irritado e ficar como eu fico, porque se não for isso, você deixa acabar a sociedade, você deixa acabar o direito das pessoas, que é o principal, o direito de ir e vir. A gente agradece ao Paulo César Lima, ele que é mais conhecido carinhosamente como Paulo Curicaca, né? E a gente agradece pelo o carinho de ver nos olhos dele, no brilho dos olhos dele, o tamanho do esforço, essa preocupação de cuidar, de trabalhar com relação à prevenção e também ao combate, principalmente do trabalho escravo, que existe não só no Brasil todo, como aqui também em Parnaíba, como ele relatou para nós, é uma realidade muito próxima também da gente. E as imagens são de Rodrigo César, sou Daniel Santos para a TV Costa Norte.